Olá! Começa agora mais um episódio do Leadcast, o podcast da F-Lead. Eu sou a Roberta Rosenburg e eu tô aqui novamente com vocês para mais um encontro especial. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você já é um espectador ou ouvinte nosso do Leadcast, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, seja pelo YouTube, seja por outra plataforma digital. O Leadcast é mais um canal de comunicação com você que procura saber um pouco mais sobre desenvolvimento humano, preparo de líderes, gestão de pessoas, cultura organizacional, gestão de clima, entre outros temas muito atuais e relevantes para ajudar você, a sua empresa, os seus colaboradores e seus processos de desenvolvimento. Lembrando sempre que tudo é uma questão de mindset. E falando de mindset, esse conceito tão presente em nossas vidas profissionais e pessoais hoje em dia, hoje vamos falar sobre o mindset do protagonismo. E para bater um papo com a gente hoje, eu quero apresentar, temos a honra de receber a Paula Molina. A Paula é diretora de recursos humanos da W Macan, uma das maiores agências de publicidade do mundo e número 1 no Brasil. A Paula possui uma vasta experiência em empresas globais em funções de liderança no Brasil e na América Latina, com uma carreira progressiva em empresas como a Vale, a Pierre Fabre, farmacêutica francesa, e no mercado de óleo e gás com a Baker Hughes Smith International. A Paula tem uma vasta atuação em gestão de carreira com foco na pluralidade, inclusão e desenvolvimento humano. Em sua trajetória profissional, ela é reconhecida pela sua liderança em grandes reorganizações, criação e implementação de modelos de competências, academias de liderança, projetos de valores e cultura organizacional, diversidade e inclusão, além da implementação de estratégias de pessoas impactantes para as organizações e para o desenvolvimento dos talentos internos. Psicóloga, pós-graduada em Recursos Humanos pela UFRJ e com MBA executivo pela COPEAD, Paula possui também a certificação em Internal Coach pela Columbia University. Nossa, dá até um frio na barriga de estar aqui conversando com a Paula, com esse currículo maravilhoso, com essa experiência maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Paula. Imagina, obrigada a você, Roberta, que delícia te ouvir, muito obrigada, um prazer meu estar aqui com vocês. Olha, a ideia, quando eu pensei no seu nome, nós aqui da produção, foi justamente, com todo esse currículo, com toda essa experiência, de trazer a Paula pessoa, a pessoa que está por detrás desse profissional, sentada hoje nessa cadeira de RH do Brasil, da W Macan. Eu lembro que quando a gente se conheceu, Paula, eu estava fazendo a minha primeira certificação em coach, já trabalhava com desenvolvimento humano. Você também na primeira? Também, era a primeira certificação no ICI. No ICI, exatamente. E me chamou super atenção, porque naquela época não tinham tantos profissionais de RH sentados ali fazendo, os que estavam ativos. Se eu não me engano, na nossa turma tinham uns 2 ou 3 só. Verdade. O restante, não era? No restante eram pessoas que estavam na transição de carreira, enfim, ou já trabalhavam com consultoria. E me chamou bastante atenção, porque eu acho que naquela época você estava indo para a Vale, se eu não estou enganada. Foi isso mesmo. Nessa época eu estava no período de transição, antes de ir para a Vale, isso deve ter uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e eu acho que fazer o coaching na época, buscar uma formação de coaching, sempre foi para mim uma intenção de trabalhar melhor internamente, o meu guia interno para os gestores, ser um RH pessoal, é ser um RH humano e trabalhar principalmente desenvolvimento de liderança. Acho que esse sempre foi o meu objetivo. Que legal, Paula. Eu tenho certeza que você se orgulha bastante da sua trajetória profissional, e também a ideia de te chamar aqui é que você sirva de inspiração para as nossas novas gerações de mulheres que estão começando também agora no mundo de RH, e não só no mundo de RH, mas também no mundo profissional. E eu queria começar lá do teu comecinho, perguntando: como é que foi, para você a nível profissional? Você já sabia que queria trabalhar
na área de RH desde o começo, quando você escolheu a faculdade que você queria ir, ou não? Ah, imagina, nossa, hoje eu tenho filhos adolescentes, né, pessoas entrando e trabalho com jovens e vejo as pessoas entrando na faculdade, as pessoas não têm noção mesmo, e eu não tinha, não era diferente, ninguém é diferente nisso, né? Eu escolhi psicologia porque eu sabia que eu queria seguir um lado humano, então a parte humana para mim já era algo que eu queria. E o RH, ele veio naturalmente porque me vieram oportunidades de estágio em RH e eu me apaixonei por aquilo, né? Eu tinha, é claro que você tem uma admiração na família, né? Meu pai é engenheiro. Antes de mais nada, eu queria trazer o meu contexto familiar, tá, Roberta? Porque Bacana. eu acho que, assim, eu sou uma irmã, de uma família de 4 irmãs, né, uma mãe dona de casa, um pai engenheiro. Meu pai sempre foi trabalhador, sabe? Era assim, a gente tinha dinheiro porque meu pai trabalhava. Meu pai a gente passou, né, anos 80, 90, altas inflações, desemprego, etc. Isso a gente passou. Eu tive mais oportunidades, eu sou uma das mais velhas do que as minhas irmãs mais novas, então eu hoje, refletindo, eu fiz 50 anos esse ano, e hoje eu refletindo sobre a minha vida, eu percebo que as minhas oportunidades são como mulher branca privilegiada, que teve oportunidade de estudar, fazer cursinho de inglês, estudar, poder escolher uma faculdade e ter oportunidade. Eu, como uma irmã mais velha, eu tive oportunidade de estudar numa faculdade particular. Então, é muito importante essa consciência de ter tido esse privilégio e essas oportunidades de escolha. Durante a faculdade de psicologia, eu já quis trabalhar logo no início, porque eu tinha essa coisa do meu pai de ter trabalhado desde o início, de né, poder ganhar o dinheiro, e eu tinha muito essa consciência de que se eu trabalhava, eu tinha dinheiro, se eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro, né? Então, assim, no início eu já queria trabalhar, já queria ter os meus estágios para poder ter as minhas oportunidades. Eu acho que eu tive muita sorte de ter escolhido estágios em indústrias, trabalhei em jornal, trabalhei em indústria, trabalhei em empresas muito diversas que me deram essa oportunidade de ter essa admiração pelo mundo corporativo. Quando eu falo com meu pai, eu acho que é muito essa admiração pelo mundo corporativo. E naquele momento eu falei, bom, eu já tenho um dinheirinho, aquele dinheirinho do estágio, e falei, não, legal, vamos continuar com isso. E o RH, ele veio naturalmente, porque eu já tinha feito os estágios em RH, a psicologia clínica, na minha visão, não ia me dar um retorno financeiro para eu me tornar independente, que era o que eu queria. Na época, eu acho que pode ser uma visão errada, tem diversos psicólogos de sucesso hoje em dia, e resolvi seguir no RH desde o início e tive muita sorte. Então, quando eu me formei, eu já tinha uma experiência em RH de estágio, eu fiz estágio desde o 4º período. Né? Então, se eu puder hoje falar do que me fez escolher, eu acho que foi muita certeza de que eu queria ser independente, eu sempre soube o que eu gostava e o que eu não gostava, e sempre tive essa possibilidade de escolher estar nos lugares ou não. Então bacana. Fala. Ter essa consciência, então, Paula, do que você queria, do que você gostava, qual era o seu diferencial para você, então você pode dizer que foi algo importante lá no início da sua carreira? Acho que a minha vida inteira, né? Não só no início da carreira, mas a vida inteira, Roberta. Eu acho que saber o que me dá prazer e o que me gera dor, o que eu não gosto, o que eu gosto, sempre foram o que me leva mais perto do meu sonho, o que me distancia dos meus sonhos, sempre foi o meu drive, né? De saber exatamente o que eu posso fazer para chegar mais perto dos meus sonhos e o que eu não devo fazer. E eu sempre, ao longo da minha carreira, em alguns momentos eu freiei, porque eu percebia que aquilo ia me distanciar do que eu realmente queria. Eu te escutando, Paula, para mim fica, né, pelo menos pela minha interpretação, que o mindset de protagonismo, né, foi muito presente do início. Então, você saber, não necessariamente o caminho, eu acho que hoje isso é muito menos visível, né, para todo mundo, inclusive para nós temos que nos reinventar diariamente,
né? Porque talvez o que a gente esteja fazendo aqui agora, daqui a 5 anos já não tenha mais, já seja uma outra coisa, né? Mas ter esse mindset de protagonismo, de conseguir, né? De chegar, de fazer por você, por mais que não saiba muito o caminho, e a consciência do que você tinha de melhor para você foi importante, então. Super, Bacana. super. Você veio, né? Me falou que você começou a trabalhar no mundo corporativo muito porque tinha essa vontade de ter o seu dinheiro, de ter sua independência, né? E agora, hoje, a gente vê no mercado corporativo, no mundo corporativo, muitos psicólogos, né, muito atuantes, até depois da pandemia, pelo que a gente passou, né, de trazer essa sanidade mental, né, de trazer realmente esse equilíbrio de vida do trabalho e vida pessoal. Como é que você via isso, ou como você vê isso hoje em dia na sua vida, esse equilíbrio, Paula, entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal? Primeiro, eu queria falar sobre essa questão da psicologia no mundo corporativo, né? Eu acho um barato quando eu vejo mais psicólogos no mundo corporativo. E quando eu me formei na psicologia, trabalhando em RH, eu olhava e falava, gente, eu não tenho formação para trabalhar no mundo corporativo. Por isso que eu procurei um MBA, eu procurei, né, a pós-graduação em RH, procuro estudar o tempo inteiro, eu leio muito sobre business, para não ser aquela pessoa que... eu acho que o grande cuidado se tem um psicólogo sendo inserido no mercado organizacional, a gente precisa tomar muito cuidado para não estar alienado e achar que só existe a questão. O único problema das empresas é a qualidade de vida, não é o único. A gente precisa falar a linguagem da empresa, a gente precisa falar de business para poder chegar até eles e sensibilizar o board com as outras questões humanas, né? Então, aprender a falar a língua da empresa para poder calibrar e poder ajudar nessa calibração. Eu acho que isso é essencial, eu acho que isso foi essencial na minha carreira. Poder estar perto de um board, poder estar perto da diretoria e poder entender quais são os grandes problemas da organização e inserir as questões de qualidade de vida dentro disso. Hoje, o mundo do jeito que está, não tem outro caminho senão trabalhar qualidade de vida, senão trabalhar o equilíbrio vida profissional e trabalho. Não existe outro caminho para isso. Os jovens hoje pedem isso, né? A gente tem as tendências de... o quiet quitting, o great resignation, as pessoas estão saindo porque percebem que não tem qualidade de vida e buscam empresas que tenham qualidade de vida. Então, essa tendência não tem volta. Eu acho que buscar pessoas que conheçam o lado humano, que saibam trabalhar com relações humanas é essencial, seja interno, seja externo, com consultorias, mas não dá para não ter isso, não dá para não falar mais uma linguagem humana nas organizações. Eu vejo muito isso, né, com meus clientes, inclusive a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso também, né, que a questão não é só a qualidade de vida, né? A questão é você ter o olhar humano. Então, como você correlaciona os objetivos de negócio com as pessoas que vão precisar implementar esses objetivos, né? Então, como a gente consegue ajudar essas pessoas a se engajarem de fato, entenderem o papel delas, estarem alinhadas com o objetivo que a organização quer chegar, né? Com as metas. Mas isso também passa muito pelo propósito. Então, hoje a gente vê as organizações falando do propósito, né? Não de qualquer forma, mas entendendo realmente qual é o propósito daquela organização, e a gente vê que cada vez mais a força de trabalho ela está conectada com esse propósito. Então, eu já vi aí no mercado, Paula, alguns talentos, algumas pessoas, gestores, pedindo demissão, né? Porque acham que não estão mais conectados com o propósito, ou eles não entendem qual é o papel deles ali dentro da organização, que eles podem fazer diferente. Como é que você hoje, sendo, né, a primeira gestora de RH, head de RH da W Macan, como é que você trata essa questão, como é que vocês tratam essa questão de propósito internamente?
Legal, Roberta. Não tem como hoje a gente não ver propósito, não tem hoje como a gente não olhar para a nossa missão, para os nossos valores e valorizar isso e fazer com que as pessoas compartilhem dos mesmos valores para poder chegar no sucesso. É mais ou menos assim, se o colaborador não percebe o valor, ele não se engaja, ele sai, a gente perde gestão de conhecimento, a gente perde o fio da meada e a gente não consegue o sucesso que a gente precisa. Então, hoje, a gente trabalha muito o fortalecimento da nossa marca. Já trabalhei em empresas, eu acho que para trabalhar numa empresa, eu olho o valor dessa empresa. Né? Uhum. A missão da Macan hoje é buscar um resultado significativo nas campanhas para o bem-estar da população. Né? Então, essa busca de um resultado significativo nas nossas campanhas é o que a gente busca o tempo inteiro e faz com que as pessoas que trabalhem na agência busquem isso também, né? O que eu posso fazer para buscar esse resultado significativo nas nossas campanhas, né? Hoje, a gente olha para as nossas campanhas, a gente tem campanhas sensacionais, né? A gente fez o Papai Noel Negro da Coca-Cola, a gente, né, o primeiro Papai Noel Negro, a gente fez agora uma campanha super premiada na L'Oréal, que foi o Paywall Down, que a gente fez cair todas as campanhas que falam sobre assédio sexual e que eram pagas, a gente consegue cair para que sejam de acesso gratuito para a população em geral, ou seja, aumentando cada vez mais a consciência em relação ao assédio, e tantas outras que são campanhas premiadas e que justamente mostram isso, né? O quanto que a gente busca esse resultado significativo na vida das pessoas, né? O quanto que a gente consegue ajudar as marcas a buscar esse resultado significativo. E qual é o principal desafio para você, Paula, de estar sentada hoje nessa cadeira? É fazer com que as pessoas entendam esses valores, é trabalhar engajamento. Hoje, no mercado de publicidade, o turnover é altíssimo. Né? As pessoas hoje saem porque a gente tem, não apenas por salário, mas por olhar uma outra marca e olhar que aquela marca é mais interessante ou uma outra agência tem uma campanha mais bacana e tal. Então, o turnover acaba sendo muito alto. E, então, trabalhar o engajamento é essencial. Se a gente não trabalha engajamento, a gente perde as pessoas. Então, e trabalhar as ações que geram esse engajamento. Né? Hoje a gente tem o bootcamp de liderança, a gente faz diversos trabalhos relacionados à diversidade e inclusão, colocamos diversidade nas nossas metas, trabalhamos responsabilidade social. Então, isso faz com que as pessoas se movimentem. A gente criou um coletivo social, esse coletivo tem uma voz ativa dentro da agência, para que a gente consiga fazer com que as pessoas se engajem e vejam esse propósito maior, né? Temos grupos de trabalho, hoje a gente está criando um grupo de trabalho relacionado a ESG, ou seja, pessoas que hoje têm interesse em ESG no seu dia a dia como profissionais, hoje conseguem mostrar, eu sei falar sobre isso, né? Me chama para uma campanha que fale sobre isso. Né? Então, criar esses grupos de trabalho não relacionados somente ao que hoje você está fazendo e olhar o profissional como um todo, quais são os seus interesses gerais, né? Isso gera muito engajamento. Quando a gente fala de campanhas relacionadas à raça, à LGBT, a gente hoje tem as pessoas mapeadas, a gente tem os nossos grupos do coletivo social que a gente consegue saber quem a gente chama para isso. Então, isso tudo gera um movimento muito gostoso dentro da agência, né? Movimento de abertura das pessoas poderem levantar a mão e dizer, eu quero participar disso, né? Me chama que vai ser legal. Se sentir parte, né? Se sentir parte e criar essa isso. cultura juntos, né? Porque, de alguma maneira, não é a empresa estabelecendo que agora sim vocês vão funcionar, são os próprios colaboradores fazendo esse movimento e dando voz. Eu acho que isso é um ponto bem importante da sua fala, né? Exatamente. E qual você vê que é o papel dos líderes nesse processo de diversidade e inclusão, Paula?
Nossa, é essencial. Hoje a gente colocou nas nossas metas no board, no nosso painel de metas, a diversidade é parte do nosso painel de metas, ou seja, impacta diretamente no bônus dos gestores. A gente colocou metas de chegar até 30% de negros, de profissionais negros até o final do ano. A gente tem hoje 27, chegando a 28% de profissionais negros, ou seja, com certeza a gente vai bater essa meta esse ano. A gente tem metas relacionadas a PCD, a mulheres na criação, mulheres na liderança, negros na liderança. Então, tudo isso começa a movimentar o líder, para isso gera consciência, né? A partir do momento que está no seu painel de metas, você vê aquilo o tempo inteiro, e isso gera consciência. Todas as nossas ações relacionadas a acolhimento, à diversidade, palestras de conscientização, palestras de letramento, né, que a gente tem feito muito, a gente reforça principalmente para que os líderes estejam presentes. Não tem como a gente fazer uma ação só para o staff. O líder tem que estar junto, o líder tem que estar presente, ele tem que participar. A gente lançou um projeto de mentoria para pessoas negras, para profissionais negros, e os mentores são líderes voluntários. Então, hoje nós temos 20 líderes voluntários que estão mentorando 20 profissionais em portas de entrada, 20 profissionais de base da agência que se candidataram a serem mentores, e a serem mentorados. Então, tanto os mentores quanto os mentorados se envolvem num processo, e os mentores são treinados para isso. Que bacana. Então, a gente começa a ver pequenas sementes sendo plantadas junto à liderança também, né? Os líderes engajados nessas ações. É muito bonito. E o que você acha? Porque, assim, muitas vezes, né, clientes me chamam e eles querem realmente implementar essa cultura, né, de diversidade e inclusão, de estabelecer isso dentro da empresa. E muitas vezes eles querem ter só um programa isolado, né, ou atingir uma cota, mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Então você coloca, atrela na meta, realmente traz essa consciência, mas tem todo um lado também que você precisa trabalhar o ambiente, né? O que é necessário para receber dentro da organização, né? Para ter a inclusão, porque muitas vezes a gente fala de inclusão, mas já tem uma cultura estabelecida, e aquele que não se adequa à cultura acaba não ficando, sendo expelido pelo próprio sistema, né? Exatamente. Então, você me trouxe aí várias ações que vocês fazem, né, internamente, para trazer essa consciência e trabalhar também a carreira das pessoas, né? E para as outras, no processo de mentoria também para outros gestores que talvez não são, né, a inclusão. Como é que vocês trabalham isso também? Porque isso também faz parte da diversidade, né? Eu acho que trabalhar de diferentes lados, não só olhando para um grupo, mas olhando para um todo, né? Sim, a gente trabalha desenvolvimento de liderança em geral. Legal. A gente trabalha desenvolvimento de idiomas em geral, e para todos eles a gente cuida de guardar uma cota, eu não chamo de cota, né, mas guardar um número mínimo de participações para profissionais diversos. Isso é essencial, porque, eventualmente, os profissionais com diversidade, às vezes, eles não têm nem coragem de se candidatar, ou não têm nem vontade de se candidatar, porque é uma energia muito forte, né, que você precisa colocar naquilo. Você se expõe participando de um bootcamp de liderança, você se expõe participando de um curso de inglês. É um esforço adicional quando você não tem a força inicial. Também, né? O incentivo, é isso, essa é a palavra, o incentivo inicial. Então, a gente sempre guarda esse percentual para esse grupo de profissionais diversos. Respondendo ao teu primeiro comentário, a gente, para implantar esses programas, a gente criou 3 pilares dentro da agência.
Um deles é portas de entrada, que foi o que você falou, é colocar a gente para dentro, é assegurar que as metas estão sendo cumpridas, é olhar os indicadores. Quando eu entrei lá em 2020, estava fazendo 3 anos no início de 2020, pré-pandemia, um pouco antes da pandemia, a gente não sabia ainda o quanto que a gente tinha de profissionais diversos. A gente não tinha a menor ideia do quanto a gente tinha, né? Então, a primeira coisa foi fazer um censo, olhar esse censo, montar o nosso painel e começar a olhar, né? A gente começou lá atrás com 9% de profissionais negros, a gente está com 27%, né? Então, o quanto que essa evolução o quanto que a gente consegue medir essa evolução é muito gratificante também. E medir essa evolução, a gente olhar, hoje a gente está com 27, mas no mês anterior a gente estava com 30, então a gente chegou a bater a meta e de repente a meta baixa, o que está acontecendo? Né? Existe um turnover aí, não é tão fácil assim. Né? Por que os profissionais saíram? Né? Por que a gente perdeu uma determinada mulher numa determinada área? O que aconteceu? Né? Por que a gente perdeu um PCD? O que aconteceu na área? Né? Então, tudo isso a gente olha e a gente acompanha. Então, assim, voltando para os 3 pilares, né, a gente tem o pilar de portas de entrada, que é olhar essa inclusão imediata, né, inserção do profissional diverso no mercado de trabalho, dentro das nossas metas. O segundo pilar é conscientização e acolhimento. Não dá para a gente só inserir sem conscientizar e acolher, então a gente tem diversas palestras, rodas de conversa, etc., para trabalhar isso. E o terceiro pilar é a aceleração de carreira. Nesse pilar de aceleração de carreira é quando a gente coloca os programas de mentoria, né, liderança, idiomas, etc., muitos deles abertos para toda a agência, mas com metas reservadas para profissionais diversos. Então, aí a gente consegue cobrir tudo. Ainda assim, o mundo não é perfeito. Ainda assim, a gente tem questões que a gente precisa trabalhar o tempo inteiro. Então, é aquela sensação de estar alerta o tempo inteiro para tudo que está acontecendo, sabe? E está muito aberta. A gente criou um e-mail, a gente tem hoje uma especialista de diversidade e inclusão, que trabalha no meu time, que está alerta a isso o tempo inteiro, e a gente criou um e-mail que é um acolhimento@wmacan. Nesse e-mail as pessoas conseguem, é diferente do Alert Line, existe um Alert Line também, corporativo, né? Mas o acolhimento é para qualquer emergência imediata, sabe? É o acolhimento imediato. Então, muita coisa acontecendo e muitas frentes abertas para que as coisas aconteçam. E deve ser um grande desafio, né? Porque eu já trabalhei com outros clientes onde tinha esse canal aberto de acolhimento e o preparo desse profissional que vai receber esse chamado é muito importante. Eu diria que é crucial para, de fato, saber como acolher, né? E não somente receber esse chamado, né? Essa direção, e que isso fique muito claro para todo mundo, porque às vezes se tem um canal, mas ninguém chama, se ninguém chama é porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com aquele chamado, então ter essa consciência é muito importante, né, Paula? E retorno, né? Retorno, não dá para receber o canal e não fazer nada, então tem que ter retorno, tem que ter reporte, tem que ter feedback sobre isso. O preparo da pessoa essa profissional que nós temos é uma especialista, a gente tem suporte de consultoria externa também, hoje a gente trabalha com a Empregue-Afro, que sem eles também a gente não ia conseguir trabalhar com isso, Empregue-Afro para questões raciais, mas também a gente faz algumas interseccionalidades também junto com eles, então é muito importante ter gente especialista falando. Não dá para a gente chegar e dizer, bora trabalhar nisso, porque a gente mete muito os pés pelas mãos, a gente dá tiro no pé, a gente erra sem saber, e é impressionante. E gera uma frustração, né? Se a gente, às vezes, tem uma boa intenção, mas fala uma besteira, fala uma coisa errada, erra na palavra, erra no tom, é muito ruim a gente não estudar e errar de bobeira. Exatamente, né? E gerar gatilhos, né? Porque o que a gente faz, na verdade, é despertar gatilhos na contraparte. Eu já participei de vários programas, aqui na FLID a gente tem programas de desenvolvimento para mulheres, né, dentro das empresas. Olha. E muito curioso, né, quando eu comecei, né, quando a gente começou a trabalhar com isso,
alguns anos atrás já, eu me lembro de ter uma conversa com o gestor e no processo inteiro, então passava as mulheres, então elas tinham workshops onde elas, né, passavam pelo workshop, elas tinham sessões individuais de coaching, elas tinham sessões de grupo de coaching entre elas, para trocar melhores as experiências, e tinha uma parte onde o gestor ou a gestora, normalmente era o gestor desta mulher, né, dessa colaboradora, passava pelo processo. Por que eu estou focando no gestor? Porque a maioria dos casos eu escutava assim, mas vem cá, Roberta, eu não sei o que você está me perguntando, qual é o meu desafio em liderar uma mulher. Porque eu não vejo ela como uma mulher ou como um homem, eu vejo como um talento. Eu fui ensinado a olhar a minha equipe e escolher por ter competências e skills para estar naquela posição. Então, eu não faço diferença. Então, aonde eu vou é que existe aí uma dificuldade também de ter a empatia, né? Sim. Porque a empatia é, de fato, se colocar no lugar do outro com os olhos do outro, e não simpatia, que é você tentar tirar aquela pessoa daquele lugar rapidamente para que ela fique bem, né? Então, assim, Maravilhoso. gerar essa empatia, eu acho que é muito importante, talvez seja o principal desafio, até para quem não é diversidade, né, Paula? Eu acho que diariamente, né? Eu acho que é maravilhoso, Roberta, teu discurso é exatamente isso, não apenas é isso, eu não te vejo como mulher, eu te vejo como talento, eu não te vejo como negro, eu te vejo como ser humano, eu não te vejo como PCD, eu te vejo como pessoa, desculpa, me veja como mulher, como negro, como PCD, porque eu preciso que você entenda as minhas dificuldades, para que a gente tenha essa oportunidade de equidade, senão a gente não vai conseguir. E é muito difícil para os líderes em geral verem isso. Eu trabalhei numa empresa onde a gente tinha líderes regionais. O staff todo tinha 60% de mulheres. Os líderes eram todos homens. Todos homens. E nessa época, não foi na Macan, foi em outro lugar, em outra empresa, e nessa época a gente perguntava, e foi quando a gente começou esse trabalho de inserção de mulheres, hoje eles têm, e a gente eu consegui iniciar isso, a resposta dos líderes era, não, elas não gostam de viajar, porque os líderes regionais precisavam viajar. Não, elas não gostam de viajar, não, elas têm problemas porque têm filhos, e tem isso, e tem aquilo. Você sabe, se não gostam, sabe, já era uma interpretação, né, um preconceito, né, de que elas não poderiam viajar e de que não gostavam de viajar e que não é isso, se estressam e não. O que é isso, né? Então, esse trabalho de conscientização com quem não está dentro daquela diversidade específica precisa muito ser feita. Hoje, na Macan, a gente não tem questões com mulheres, a gente tem 57% de mulheres na agência em geral. Legal. Na liderança, a gente tem o mesmo número, 57%, chegamos a 60% em um determinado momento desse ano. Então, são muitas mulheres, mas eu tenho uma área específica, que é a área de criação, onde tem os criativos, que é uma área que, historicamente, é uma área de homens. Historicamente, dentro do mercado publicitário, né, é uma área de homens. Então, a gente colocou metas relacionadas a mulheres na criação. Por que na agência como um todo a gente tem 60%, mas na criação a gente ainda não tem, né? Então, essa inserção de mulheres na criação, trabalhar esse cuidado de como está essa inserção dessas mulheres, também é muito importante. Então, uma das nossas metas é o aumento do índice de mulheres na criação. Como foi no passado o aumento de lideranças regionais nessa outra empresa, né? Então, e ver os líderes aprendendo a perceber a diferença de como funciona, né? Ter uma mulher inserida é muito bacana. Exatamente, porque a forma de pensar não é, né, a mulher, o homem, né, a diversidade de forma geral, né, em gênero, né, em
cor, em raça, em formas de pensar, em modelos de comunicação, isso que eu costumo dizer, né? Então, assim, a diversidade, ela vem de vários lados, né? E como isso pode ser muito benéfico para uma equipe. E na sua visão, Paula, você acha que as empresas elas estão conseguindo avançar com a adoção de mais diversidade dentro das próprias empresas, ou você acha que ainda falta muito para a gente mudar isso? Eu acho que falta muito. Eu acho que falta muito ainda. Não são todas as empresas que têm essa consciência. Eu trabalho numa empresa, de novo, eu acho que eu sou privilegiada nesse sentido, porque eu trabalho numa empresa que está no front. A gente é tendência, a gente cria tendência. A gente, né, uma agência de publicidade, a gente está criando tendência, a gente está apresentando ideias, os nossos clientes pedem as ideias e a gente está ali apresentando isso. Então, não tem como, dentro de uma agência de publicidade, a gente não trabalhar a diversidade. Exato. Né? Porque a gente precisa ter a diversidade dentro de casa para apresentar isso, para apresentar as tendências dentro do nosso mercado. Então, isso é lindo de ver, e é lindo de ver a transformação interna e a transformação dos clientes, isso é maravilhoso. Então, eu me considero privilegiada de estar numa empresa que fala sobre isso o tempo inteiro. Né? A gente tem essa consciência e a gente fala sobre isso o tempo inteiro. Mas não acho que é assim no mercado em geral. Não é um mar de rosas dentro de casa. Eu tenho questões dentro de casa também de conscientização o tempo inteiro, como eu falei, que a gente precisa trabalhar, e a gente vê isso no mercado em geral, né? A gente vê as notícias, né? Então, tem muita água ainda para passar embaixo da ponte, tem um caminho muito grande para passar. Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, de poder trabalhar esses assuntos, porque eu falo que uma andorinha só não faz verão, mas tem outros ditados que falam, né, de grão em grão a galinha enche o papo, e a gente consegue, né? Então, de grão em grão, a gente consegue chegar lá, a gente consegue trabalhar e fazer pequenas diferenças, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou numa outra empresa, num outro mercado, pessoas que trabalham com a gente, né, em mercados diversos, então a gente consegue espalhar um pouquinho essa semente. Bacana. E era justamente aí que eu ia com a minha próxima pergunta, Paula. Você hoje já tem uma posição, né, de bastante destaque. Eu sigo você, não só, né, no pessoal, mas no profissional, no LinkedIn. Vejo bastante a sua voz, você falando bastante de diversidade, trazendo isso muito presente no mercado. O que você sugere para os nossos ouvintes aqui agora, né? Qual seria a sua dica para quem está na frente do RH trabalhando e implementando diversidade dentro da empresa? Eu vou falar então de questões mais técnicas, né? Primeiro, estudar, ler, acompanhar pessoas, tendências de mercado. Eu acho que não tem como a gente se alienar mais nesse assunto. Está aqui, né? Tá pulsando com a gente. Então, primeira coisa é estudar muito, ler muito e acompanhar, seguir pessoas, né? Hoje a gente tem as redes sociais, siga pessoas que te inspiram nesse assunto. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é trabalhar indicadores dentro de casa e trabalhar um projeto de diversidade que seja robusto. Não trabalhar só na inserção, mas trabalhar de uma forma robusta no projeto como um todo. Eu vou inserir, eu vou acolher, eu vou desenvolver. Exato. São os 3 pilares mais importantes. Bacana, Paula. Não é só colocar como meta, né, e dizer e mostrar, né, para o mercado que você está cumprindo e que você tem tantas pessoas, né, profissionais. O número, né? Não é só um número, significa todo esse acolhimento, né? Essa inserção e esse desenvolvimento desse profissional. Né? Eu digo para as minhas filhas que eu sou muito feliz de estar vivendo nesse mundo agora, né? Porque a gente, como mulher, né? Por mais que mulher branca, mas mulher tendo essa voz, tendo esse espaço, e que as minhas filhas, eu tenho 2 filhas mulheres também, né, que elas também têm esse privilégio de estar nesse mundo mais diverso, né? Sim, sim. Desbravamos, né? Desbravamos, é isso aí. Ainda tem muito caminho pela frente, né, Paula? Temos muito, né? Você tem um mas casal, eu acho, né?
Eu tenho um casal, mas eu vejo assim, Roberta, a gente ainda vem de uma geração que ainda tinha, né, os nossos pais muito, né, mãe dona de casa, né, eventualmente muito mais mulheres em casa, e nós fomos, eu me considero uma das primeiras gerações que foi para o mercado e que encarou isso com essa sede de ser independente. E hoje a gente vê as mulheres hoje já buscando o equilíbrio, porque quando a gente começou no mercado de trabalho, a gente não se preocupava com o equilíbrio, a gente queria trabalhar, ganhar dinheiro, tá? Então a gente olha e fala, hoje a gente quer o equilíbrio, e hoje a gente busca, eu voltei, a minha primeira licença maternidade, eu voltei com 3 meses. Né? Eu amamentei até os 4 meses, porque eu voltei o 4º mês, que já era lei, o 4º mês, mas eu voltei meio período justamente para poder amamentar. Mas não existia um home office, né? Hoje eu já vejo a minha equipe, né, voltando de licença maternidade com o bebê no colo. Eu vou fechar a câmera porque eu vou amamentar. Olha que lindo isso, né? Então, olha, eu não assumi uma posição regional depois que a minha primeira filha nasceu, por opção, porque eu não queria viajar. Né? E não me arrependo disso, mas eu fui assumir uma posição regional muito tempo depois, justamente porque eu preferi, a minha opção foi ser mãe, porque era a minha idade, era o tempo que eu queria para ser mãe, eu falei, eu não quero uma posição regional, porque uma posição regional viaja muito. Hoje em dia as posições regionais estão aqui, né? Eu posso estar falando com você no Chile, na Argentina, em Nova York, né? Não tem mais esse problema, né? Amamentando meu filho, né? Então é muito lindo esse desenvolvimento que a gente está tendo, né? De consciência e de inclusão em todos os caminhos. Eu acho que o home office ajuda muito a isso e faz com que a inclusão se torne muito mais fácil, né? De pessoas morando longe, né? De contratar pessoas periféricas, contratar pessoas no interior do Brasil, né? Contratar mulheres em posições regionais. Então, é muita coisa, né? É muita coisa que a gente está vivendo, né? Nessa Aqui revolução. daria um outro podcast, Paula, só da gente falar da comunicação, né? Dessa mudança de trabalho, da gente trabalhar com equipes, né, de remotas que estão em outras culturas, né, isso daria um outro podcast, assim, né, para a gente falar, mas para que a gente também não perca, né, essa deixa, esse trabalho híbrido que está acontecendo hoje. Vocês hoje, dentro da Macan, como é que vocês estão? A gente está trabalhando híbrido, 2 vezes por semana na agência. A gente fez um guide de sugerir as 2 vezes por semana na agência. A gente separou o time em squads, então a gente tem clientes específicos, né, onde aquele squad trabalha, então tem um squad segunda e quarta, outro squad terça e quinta, a gente deixa a sexta-feira mais livre para trabalhar de casa, e a gente considera assim, os 3 dias em casa são muito legais porque a gente consegue se organizar, né, vida pessoal, pet, filhos, saúde, né, exercício físico, tudo isso a gente consegue organizar nesse tempo. E os 2 dias no trabalho é networking, é conexão, é estar com o chefe, é estar com a equipe, é estar com os colegas de trabalho, né? É tomar o cafezinho, é se conectar. Né? Quando a gente fez o retorno ao trabalho no final do ano passado, o nosso mote foi conexão, que era vem se conectar, né? Vem me conhecer. Né? Depois de 2 anos eu não te conheço, então vamos se conhecer. Então, essa foi a ideia. Então, a gente usa muito esses 2 dias para justamente fazer reuniões, a gente reorganizou as salas, justamente para ter os espaços de trabalho, né, para poder ter essa conexão das pessoas nesse regime presencial. Tem funcionado muito, eu acho que ajuda muito para o equilíbrio. Bacana. E, Paula, para a gente encerrar aqui, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, né, qual é o seu diferencial? O que você percebe que é algo que é sua marca dentro do mundo profissional? É difícil essa, hein, conversa. Eu acho que eu sou muito humana. Ao mesmo tempo, eu sou muito consciente dos desafios da vida corporativa.
Então, foi como eu comecei falando, né? Eu tento ao máximo ver os dois lados e tento equilibrar esses dois lados, sabe? Assim, a gente é um ser único, mas a gente está numa vida corporativa. Como que eu sou a Paula Head de RH sem esquecer a minha essência, respeitando a minha essência, né? E ao mesmo tempo buscando trabalhar, buscando fazer o meu melhor o tempo inteiro. Então, acho que tem uma fórmula aí que é me manter humana, me manter trabalhando dentro da minha essência e ter muita coragem para provocar. Isso eu nunca deixei de ter. É muita coragem para provocar os líderes a saírem da caixinha, porque não é por mal, sabe, Roberta, mas a gente entra num looping, e eu falo muito esse looping, né? A gente entra num looping que a gente não consegue olhar o lado de fora. Então, o meu papel, eu acho que é muito olhar e falar assim, ei, vamos sair daqui, vamos olhar para o outro lado, sabe? Vamos olhar o que isso está interferindo, o que as suas ações estão interferindo no outro. Né? Então, por isso que o coaching vem muito disso, né? Como que a gente consegue provocar, como que eu consigo chegar até o líder e fazer com que o líder seja sensibilizado também. Então, tem que ter muita coragem também para poder fazer isso, para provocar e para poder usar as palavras certas. Eu acho que essa é como eu consigo chegar lá. E obrigada por compartilhar isso aqui, Paula. E o que eu escutei durante todo esse nosso podcast foi muito esse mindset de coragem mesmo, né? De você se assumir, de você se conhecer, desde o momento onde, né, você teve filho e decidiu que naquele momento não era o melhor ter uma cadeira regional, né? Desde decidir que você queria ir para o mundo corporativo porque você queria fazer caixa num primeiro momento, né? Desde essa coragem de desafiar a si própria a fazer um curso, uma certificação de coaching para entender o que significa isso, até para contratação de profissionais ou o próprio coaching interno, poder desenvolver a sua equipe também, e essa coragem de desafiar a sua equipe interna, né? Os seus executivos, a operação. Então, eu acho que se eu pudesse resumir da minha escuta, seria esse mindset de coragem. Paula, parabéns. E obrigada pela coragem de abrir para a gente, né, e compartilhar com os nossos ouvintes aqui. Não, obrigada a você, Roberta, pelo reconhecimento, por esse resumo lindo. Muito obrigada, muita gratidão de te conhecer, te acompanhar também, uma delícia. Bacana, Paula. Bom, nós estamos muito felizes e chegando aqui ao final do nosso episódio. Mas antes eu quero convidar você que está nos assistindo de casa, do carro, no seu tempo livre, e pedir para vocês seguirem a gente também nas nossas redes sociais, acessar o nosso site www.flead.com.br, que você vai encontrar lá muitas informações voltadas a desenvolvimento de pessoas, mudança de mindset, aprimoramento de habilidades comportamentais e técnicas também, e que com certeza vai ajudar você no desenvolvimento da sua organização e dos seus profissionais. Eu quero agradecer mais uma vez, Paula, a você e a presença de todos e convidar também para você assistir o nosso próximo episódio do Leadcast. Se você quiser encontrar a Paula lá no LinkedIn, Paula, como é que você tá? Estou como Paula Molina, podem me encontrar. Eu acho que se vocês filtrarem Paula Molina W Macan, vocês encontram. W Macan se escreve WMCCANN. E vai ser um prazer ter vocês comigo. Eu estou sempre compartilhando nossas iniciativas e sempre um prazer conversar. Bacana. E vocês também podem me encontrar no LinkedIn como Roberta Rosenburg e acompanhar também a F-Lead pelas redes sociais no Instagram, @f.leadsolutions ou pelo YouTube. Esse foi mais um Leadcast, podcast da F-Lead. E eu sou a Roberta Rosenburg e espero vocês em breve para o nosso próximo encontro. Muito obrigada!